Olá, 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 meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMR da Titia. No vídeo de hoje, nós iremos conversar sobre um assunto que eu amo e sei que todos vocês amam também, que é história e joias, com uma pitada de ficção, já que vamos conversar sobre as joias do período histórico mostrado na série do Netflix Bridgerton. Bridgerton é uma série localizada no tempo no ano de 1813. Esse ano é bem interessante porque é no meio do período regencial inglês e no final da era georgiana. Então, assim, é um período marcado por mudanças na Europa e no mundo que impacta a moda, a decoração e as joias também. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a dormir, a relaxar e te ter assim uma inspiração para que você comece a enxergar a história como algo tão deliciosamente multifacetado que de fato traz entretenimento para as nossas vidas. Então, como eu já falei, né, a era georgiana ela dura entre 1714 e 1830, tá? E o período regencial vai de 1811 a 1820. Eu sei que Bridgerton é uma obra fantasiosa, tá? As cenas, as roupas e até mesmo as características dos personagens, mesmo alguns deles sendo representativos de personagens históricos, eles não são, digamos assim, realísticos, tá? Infelizmente, na era de Bridgerton, no período regencial, existia muito racismo e preconceito na Europa, inclusive na Inglaterra, e uma sociedade com a miscigenação cultural e étnica era impossível na era, infelizmente, né? Então nós vemos essa beleza multifacetada de cores de pele, etnias, e essa beleza tão moderna num set regencial, mas de fato, na realidade, isso não aconteceria, tá? Então é bem importante a gente mostrar o que é fato e o que é liberdade poética criativa do autor e dos produtores. É bem interessante lembrar também que a diva que mais fala desse período, que trouxe esse encantamento por romances de época baseados no período regencial, é a Jane Austen. Jane Austen, ela nasceu em 1775, tá? Então, assim, em 1813, ela já estava publicando livros, era uma época assim que ela já estava bem desenvolvida. E se você ler os livros da Jane Austen, você vai ver assim uma realidade mesmo factual da era regencial. Lógico, com pitadas de ficção, mas você vê a divisão entre classes, o fato que não existia muito bem a classe média, que a classe média estava emergindo lentamente naquele período, que os aristocratas eram super elitistas e bem separados do público em geral, e até mesmo dos novos ricos, que os novos ricos eram pessoas do comércio, do trade, e eles eram tidos como inferiores apesar de ter dinheiro. Então, assim, é bem interessante você ler os livros da Jane Austen. A Jane Austen, os livros que eu mais gosto dela são
Orgulho e Preconceito, eu acho que todo mundo conhece. Emma, que mostra um detalhe sobre as joias do período regencial que eu irei falar aqui. E também, né, os outros que a gente sabe que são magníficos. O Tom Persuasion, Persuasão, é também muito bom. Então, assim, eu super indico você ler os livros da Jane Austen ou até mesmo assistir os filmes baseados nas obras dela, tá? Uma coisa que marcou muito a moda e também as joias desse período regencial foi a Revolução Francesa, tá? Você vai observar até mesmo na rainha Charlotte em Bridgerton, você vê a influência francesa nas perucas, nas roupas. A França sempre foi um exportador de moda, tanto moda em geral quanto joias, tá bom? Então, se a gente for observar, a Maria Antonieta, ela realmente exportou para o mundo a opulência, o maximalismo, entendeu? A beleza das joias. Isso ela exportou para o mundo. E isso também foi um dos fatos que foi usado contra ela, porque durante a Revolução Francesa houve a produção de um colar muito importante na época, muito belo e caríssimo. Esse colar ele foi comissionado para outro cliente, mas acusaram a Maria Antonieta de ter comissionado a joia para ela. Isso foi visto como um faux pas pela comunidade em geral, que já estava em processo de evolução por causa de uma grande crise econômica na França. Então, eles manipularam essa questão do colar. Olha mesmo, uma joia fez com que a Maria Antonieta perdesse a cabeça. Às vezes a gente acha que foi aquela frase: deixem que eles comam cake, bolo, né? Mas não foi, foi de fato uma joia, foi esse colar. E o staff, os empregados da Maria Antonieta, juntamente com o bispo da época, manipularam a história e acabaram roubando essa joia. E essa joia, ela foi quebrada, digamos assim, desmontada, e os diamantes foram vendidos por toda a Europa. E dizem até que essa joia é uma joia que foi amaldiçoada, mas ninguém sabe. Então, nesse caso, a Maria Antonieta ela não comissionou, não era culpa dela, mas a culpa sempre cai na mulher, né? Vocês sabem muito bem disso historicamente falando. Então, nós temos a crise na Revolução Francesa, que foi dia 5 de maio de 1789, o estopim. Daí, por causa das mortes de tantos aristocratas, as ruas de Paris estavam cobertas de sangue, teve essa questão assim de ver a ostentação como algo perigoso. Esse conceito de perigo de uma população inflamada se espalhou por toda a Europa. Então, as aristocracias inglesas da Alemanha e de outros países entenderam a mensagem. Eles entenderam que agora não é o momento de usar joias. Foi nesse período, no final da Revolução Francesa, que as pessoas usavam menos joias. Se você for ver até mesmo os retratos da época, você vai ver assim uma pouca quantidade de joias, uma austeridade. Na França, interessantemente falando, uma coisa muito mórbida, mas eles começaram a fazer brincos de guilhotina, que as guilhotinas estavam na moda, né? Então, uma trend da época era usar brincos de guilhotina, o que eu acho mórbido, né? Mas foi muito produzido. Então, houve a produção desses brincos, houve também a disseminação de uma nova técnica chamada o ferro de Berlim,
já que era mal visto usar joias como diamantes, ouro. Joalheiros de Berlim começaram a fazer assim obras de arte mesmo em joias feitas de ferro, mas muito bem elaboradas. Eu vou colocar algumas fotos delas, são lindíssimas, mas infelizmente ferro é um horrível produto para fazer joia, porque ferro, quando ele é colocado daquela finura, ele se corrói muito rapidamente, então a joia ela se esfarela toda ao decorrer dos anos por causa da ferrugem, né? Mas daí a gente vai passando por um período. Você tem o reinado do terror na França e você tem, né, a ascensão ao poder de quem, bebê? De Napoleão Bonaparte, em 1804. Napoleão Bonaparte se coroa imperador francês e nessa época começa o retorno ao luxo, encabeçado pela Joséphine Bonaparte, que adorava joias, que comissionou várias e várias e várias joias lindíssimas. Nessa época também surgem algumas coisas interessantes, que surgem os 3 diamantes amaldiçoados, tá? O primeiro diamante amaldiçoado foi o diamante do príncipe regente, que foi um diamante francês que se perdeu na história. Outro foi o diamante Koh-i-Noor. Esse diamante Koh-i-Noor ele tinha mais de 200 carats. Ele era enorme e ele era usado como olho de um deus indiano, mas ele foi retirado do deus indiano, transportado para a Inglaterra e foi facetado e presenteado à rainha. Mas dizem que tanto que eles não usam esse diamante, mas dizem que esse diamante também ele é amaldiçoado. E também tem o Hope Diamond, que teve esse nome Hope quando veio para os Estados Unidos, mas é aquele diamante que inspirou o Titanic, o coração do oceano. É baseado na história do Hope Diamond, que hoje em dia está no Museu Smithsonian dos Estados Unidos, porque também foi tido como amaldiçoado, todo mundo que usava morria. Então, gente, nós temos a volta do diamante com tudo, tá? Principalmente em colares Riviera. Você vai ver isso muito em Bridgerton, aqueles colarezinhos assim com pedras, parece um chokerzinho, mas é cheio de pedrinha. Aquele é chamado colar Riviera, tá? Os colares Riviera da época, eles eram feitos com pedras naturais cristalinas, que seriam a ametista, o peridoto, o citrino, o topázio imperial brasileiro e outras pedras, as granadas boêmias e outras pedras. Eles geralmente eram cortados com um corte rosa, em forma de rosa, que é o corte europeu antigo, rose cut, que não são tantas facetas. Essa era a mesma forma com a qual se cortava diamantes na época, tá? Então os diamantes antigos eles não brilhavam tão intensamente como os nossos de hoje em dia, porque hoje em dia é muita faceta. É o corte brilhante que se usa hoje em dia. No passado era o corte rosa. E geralmente no fundo da pedra, tá? Por exemplo, eu vou pegar esse anel meu pra mostrar. Esse anel é uma moçanita, não é um diamante, tá? Vocês podem ver que por baixo do anel não tem nada, tá vendo? Só tem os prongs. Isso aqui para que a luz entre dentro do anel e saia para fora. Mas na época eles não gostavam desse estilo. Eles colocavam uma base fechada por baixo do diamante ou da pedra e colocava pedaços de papel, por exemplo, laminado, espelhado, que batia. Você quando olhava diretamente para a pedra tinha uma reflexão como se fosse um espelho. Isso era a moda da época. Então a gente tinha isso, que era bem interessante o jeito que eles faziam os diamantes. Por isso que é fácil identificar joias antigas, porque o corte é diferente.
o jeito que a peça é colocada no metal é diferente. Então tudo é diferente. E foi nessa época também que surgiu os ourives com técnicas diferentes para criar muitos outros produtos. Então criavam as parures. As parures eram os kits completos. Então vinha com colar, vinha com brinco, vinha com broche, vinha com a coroa ou a tiara, vinha com um broche de cabelo, broche de roupa, anéis. Então eles, quando davam de presente, geralmente davam um kit completo, tá? Nessa época, na época em 1700 e alguma coisa, um senhor chamado Strass inventou em Paris uma técnica nova de cortar vidro para fazer uma coisa chamada paste diamond, que era o diamante falso, que a gente chama hoje de rhinestones, né? Ou strass, no Brasil a gente chama muito de strass. Pois é, strass porque o nome dele era Strass. E ele cria essa técnica. Então se populariza o uso de strass para entrar no lugar do diamante. Então existiam vários colares lindíssimos em ouro, mas que as pedras não eram diamantes, eram strass, tá? Hoje em dia a gente sabe que era strass, mas na época não sabia. Porque até mesmo essas semi-joias ou bijuterias, elas eram caríssimas e só as pessoas que tinham dinheiro sobrando poderia comprar. E foi justamente nessa época, em 1780, por aí, que foi levantada uma lei que proibia qualquer pessoa a se vestir de forma mais elegante ou mais rica do que o seu nível social. Existia essa lei na Inglaterra, tá? Por exemplo, se você fosse classe baixa, você não poderia usar certas cores de roupa, você não poderia usar certos tecidos, você não poderia usar certas joias. Se você fosse classe alta, mais mercantil, não fosse aristocrata, também existiam joias que você não poderia usar. Então era bem divididinho. Eu acho interessante isso também. Então quando a gente vê as cores exuberantes de Bridgerton, quando a gente vê os tecidos de seda e cetim, você sabe que ali é classe alta, entendeu? Eu acho interessante como era dividido entre castas pela roupa. Isso tá tão na gente que a gente até hoje diz: ah, esse aqui é tecido de rico, isso aqui é uma cor rica, isso aqui é um tecido rico. Isso vem ainda dessas leis do passado que estão ainda sendo repassadas, apesar de não ser lei, mas são ainda parte do subconsciente coletivo, né? As pedras que faziam sucesso na época eram um pouquinho diferentes das de hoje, porque hoje todo mundo quer diamante, esmeralda, safira, né? As pedras realmente preciosas, mas porque eles não tinham as máquinas de lapidação que nós temos hoje, eles preferiam pedras mais moles, não tão duras, tá? Então as pedras seriam o âmbar báltico, era muito comum, o coral, era muito comum usar colares bead de coral, né, de miçangas de coral. O coral é vermelho, mas poderia ser cor de rosa, poderia ser laranja. Esses corais realmente eram os corais naturais, silvestres. Hoje em dia existe uma proibição de venda de coral silvestre, porque destrói os corais. Vocês sabem que os corais são partes íntegras do ecossistema, né, dos mares. Então hoje é proibido. Hoje só em coral de fazenda ou coral fossilizado é vendido, tá? Coral silvestre não é mais vendido. Existia também a turquesa, existia o lápis, a maloquita, e para as classes bem altas existia o ivory, que o ivory hoje em dia também é proibido a venda, né? Porque o ivory, o marfim, vem
do elefante, então é proibido hoje, até mesmo se você tiver uma peça de marfim antiga, você não pode revender. Você pode doar para um museu, mas você não pode revender, é proibido, tá? Pelo menos nos Estados Unidos e na Europa. E também tínhamos o lápis lazuli, que vinha do Afeganistão, que também era usado em pintura. Também tínhamos a malaquita, que é verde, também era usada em pinturas, tá? Então, todas essas peças eram bem utilizadas. Na época, também houve um boom do topaz imperial, porque nessa época houve a descoberta de minas de topaz imperial em Minas Gerais, Brasil. E o topaz imperial, o preço desceu muito. Então a Jane Austen e a irmã dela tinham cruzes feitas de topaz imperial brasileiro, tá? Dadas pelo seu irmão. Então essas peças eram usadas em colares de ouro ou em fitas de cetim ou de veludo, tá? Também nessa época vocês vão ver pelas roupas que existia a inspiração greco-romana. Os tecidos mais leves, os tecidos ficaram tão leves que houve uma época na Inglaterra que foi proibido o uso desses tecidos bem leves, tipo chiffon, sem o pano de fundo, porque as meninas, as moças estavam se expondo quando iam às festas com aqueles vestidinhos brancos, bem em Bridgerton, de chiffon branco, gente. Imagina um negócio desse numa festa de noite. Se molhasse, pronto, ficava nua, né? Foi proibido na época também, tá? O maior escândalo. Então, o estilo greco-romano fez muito sucesso. Isso a gente vê nos camels, o camafeus, né, que a gente fala em português, eu acho, no uso de jasperware, que é uma pedra, que é onde você faz o camafeu, no uso de mini mosaicos que vinham diretamente da Itália, que eram feitos com cenas da mitologia greco-romana. Então você vai ver esse período da mitologia grega, não só nas roupas, nas joias e também nos cabelos. Os cabelos mais com fitas, com decorações e mais baixinhos do que aqueles, como é que fala? Aqueles cachinhos na frente. Aquele look é inspirado nos greco-romanos. Então eu acho bem interessante isso. E por fim, eu gostaria de falar de uma coisa interessante, que eu iria adorar se eles abordassem isso em Bridgerton. Na época de Jane Austen, existia os anéis de mensagem, tá? Que eram alianças feitas, um estilo de aliança, mas em cima da aliança tinha, por exemplo, 4 pedras, 5 pedras diferentes. E ao nosso ver, a gente pensa, ai, são pedras aleatórias, mas não são, eram anéis de mensagem, tá? Então, por exemplo, digamos que você quer mandar uma mensagem, a mensagem amor para a sua noiva. Aí você pega, qual é a primeira letra? A de amor, a pedra ametista. Letra O, então você vai precisar da opala, né? A letra M, você vai precisar de quê? Da malaquita. A gente vai precisar da letra R, né? O R poderia ser o rubi. Então, A, M, O, R. Ametista, malaquita, opala e rubi. Quem olhasse não ia entender, mas a pessoa entendia que dizia amor. Eu acho bem interessante isso. E era muito usado também em anéis de noivado, né? A pedra da primeira inicial da pessoa e a pedra da sua primeira inicial. Então, existia assim uma personalização das joias. Tanto joias, bijuterias, quanto joias realmente de fato, joias, né? Existia também o uso muito de joias naturais, como a jet, que se popularizou muito na era vitoriana, tanto que hoje em dia é muito cara, porque usaram tudo. E também as pérolas, voltando a Jane Austen, no livro Emma, um dos personagens fica falando das pérolas o tempo inteiro, porque pérola era símbolo de classe rica, porque as pérolas eram caríssimas na época.
Então, assim, eu queria trazer esse vídeo para vocês, para mostrar que coisinhas pequenininhas, como joias, como roupas, se você olhar de uma forma assim, isso não é apenas frívolo, isso tem uma mensagem por trás, porque o contexto histórico, você consegue aprender tanto, né? Você aprende sobre a Revolução Francesa, o período regencial, a influência greco-romana, você aprende sobre os medos, as culturas da época, né? Os mitos, os causos, tudo que aconteceu na época você aprende através de uma coisa tão simples como joias. Então, deixe aqui embaixo se você gostou desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam dormindo e que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente se vê bem em breve no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.